E no rescaldo disso ele mandou uma entrevista para a Europa me acusando e a um outro companheiro responsável por aquela área que não conhecíamos, nenhum de nós dois tinha estado e nem sabia onde era, né? E se soubéssemos, estaríamos na cidade, porque pelo próprio esquema de segurança de uma organização revolucionária, só quem não conhecesse a área do campo poderia estar fora dela, para que ninguém fosse preso na cidade e pudesse levar. Era uma vulnerabilidade extrema, então era impossível isso. Mas, de qualquer forma, fui acusado, de qualquer forma, deixaram de me colocar numa lista de troca do sequestro do embaixador alemão, então dos 40 presos exigidos, eu não fiz parte. Com isso, a repressão passou a retalhar sobre mim, que eu já estava preso há 2 meses, aí sofri novas torturas, aí me estouraram o ouvido. Então, dentro desse contexto, desse quadro, começaram a surgir presos que se arrependiam, iam falar à imprensa, à TV, que não queriam a luta, que a luta era loucura. Então houve 5 companheiros que estavam presos no presídio Tiradentes, que tomaram essa iniciativa de moto própria, vontade própria, deram coletivo à imprensa. Aí eles resolveram me obrigar, porque era jovem, porque estava combalido, estava há muito tempo preso, incomunicável, torturado. Eles tinham acabado de me estourar o ouvido, então estavam em condições muito precárias. Aí eles impuseram mais ou menos, a coisa foi extremamente dramática, porque me chamaram lá para escrever algo para os jovens, tal, aconselhando os jovens a não entrar mais na guerrilha, que era suicídio, tudo. Ao mesmo tempo torturaram uma moça numa sala ao lado, davam um choque, ela gritava. Ao mesmo tempo passavam torturadores entrando e saindo. Era mais um drama, né? Uma encenação, mas eles entravam o tempo todo, me davam tapas e soco no peito, de passagem e tal. E no meio disso escrevi uma carta que era até um certo ponto sincera, que eu sabia que a luta já estava perdida, sabia que não havia mais chance, e sabia que naquele momento as pessoas mais amadurecidas não iriam entrar para morrer ou para ser massacradas, só jovens, inexperientes, idealistas que poderiam ainda querer ir para a luta. E eu tinha naquele tempo 19 anos, eu representava exatamente isso. Era um desses jovens que entraram no momento em que as pessoas mais espertas já não estavam querendo correr esse risco. Então eu fiz isso, mas estava tão machucado, manchas no rosto, então eu pensei que ia ficar nisso, né? Esse negócio, essa carta eles dão aí pro jornal e tal, e eu fico em paz. Aí não, né? Passou alguns dias que aí me tiraram, eu estava solitária, estava só de cueca, mas não estava comendo bem. Aí de repente, botaram numa cela, deram roupa, deixaram tomar banho, começaram a dar comida, aí caindo, aquela letargia. Comecei a dormir 20 horas seguidas, tá? Aí, numa madrugada, 2, 3 dias depois, eles me acordam, olha, vamos te matar, resolveram executar. Veste aí que vamos. Aí botaram numa viatura, foi outra viatura como esquema de segurança, com arma pesada, fuzil, tal, negócio meio tétrico assim, lá pelas 2 da madrugada. Aí no caminho ele fala, olha, nós estamos te levando aí para uma TV, você vai ter que dizer algo na linha do que você escreveu, senão a gente se executa e te deixa embaixo da ponte.
Então, nessas condições, eu fui à Rede Globo, no Jardim Botânico, e assim, meio como um morto-vivo, né? Extremamente debilitado, muitas pessoas que viram, até hoje dizem que dava para perceber até as marcas de tortura. Então, falei lá, qualquer coisa, precisava-se de um bode expiatório. Quem foi? O japonês que se entregou e eu, porque fomos os primeiros e fomos os de mais impacto. Celso, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Pauta Aberta volta já. O Pauta Aberta de hoje recebe o jornalista e escritor Celso Lungaretti. Ele nos conta sobre a sua vivência na luta armada contra a ditadura militar e sobre a juventude de hoje. Com a abertura dos arquivos do Exército, você pôde provar a sua inocência nesse caso do Lamarca. E porque só depois disso você fez o livro, você publicou o livro Náufrago da Utopia? Foi em novembro de 2004 que saiu esse laudo, esse relatório do Márcio Gontijo. Apareceu também, eu descobri na internet um relatório militar que me inocentava. Aí com esse relatório eu recorri a historiadores e o Jacob Gorender, que é o mais respeitado historiador da esquerda, ele resolveu averiguar o caso, confrontou com vários outros relatórios secretos que ele possui e escreveu uma carta à Folha e ao Estado de São Paulo dizendo que realmente eu tinha razão, que eu não tinha nada a ver com a queda da área e que o próprio livro dele, que é um clássico, é o Combate nas Trevas, estava errado a esse respeito. Então isso levou uma editora a finalmente comprar a ideia do livro que eu já tinha tentado há 3, 4 anos, eu estava tentando, mandei proposta a várias editoras, até que a geração editorial, face a esses novos acontecimentos, achou que era o momento e comprou a ideia. Esse título, Náufrago da Utopia, ele quer dizer a queda de uma crença ou a reconstrução de um indivíduo? Foi apenas o naufrágio do sonho de uma geração, mas isso não... É uma geração, a geração 68 foi massacrada, dizimada e nem sequer pôde transmitir suas lições aos que vieram depois. Sobraram uns poucos e pessoas muito machucadas como eu, mas mesmo assim isso é aquela utopia que naufragou. E o naufrágio é um termo bem exato porque aconteceu independentemente, não foi um erro nosso, mas uma série de circunstâncias, né? A força maior que o inimigo acabou conseguindo ter, que levou a um desastre que a gente lutou até o fim para evitar. Mas não quer dizer uma coisa pessimista, longe disso.